Tem vários deuses que aparecem na Bíblia, né? Tem Dagon, Marduk, Astarte, Asherá, Tammuz, Quemosh e vários outros, mas nenhum deles é tão mencionado quanto Baal. E um dos episódios mais interessantes em que Baal é mencionado na Bíblia é um confronto entre Elias, que é um profeta de Yahvé, ou Javé, ou Yarro, como queira vocalizar esse nome, né, o deus tutelar de Israel e Judá, versus os profetas de Baal, que estão lá no Monte Carmelo, né, ou pelo menos são convocados para o Monte Carmelo, por um desafio muito peculiar, no qual o deus vencedor é aquele que conseguir descer fogo do céu para acender um sacrifício. Resumindo bastante a história, né, basicamente Elias constata ali que a população de Israel adorava tanto Javé quanto Baal, e ele fala para eles tomarem uma decisão, né, adore um ou outro. E meio que para ajudar o pessoal a escolher, né, ele chama os profetas de Baal para um desafio, e cada um deles, né, Elias sacrifica um animal, coloca esse animal num altar, e os profetas de Baal fazem a mesma coisa, e aí só que você tem que queimar esse sacrifício para o Deus sem fogo. Né? Quem vai fornecer fogo é o próprio Deus. E os profetas de Baal não conseguem fazer isso, e Elias, mesmo colocando dificuldades adicionais de propósito ali sobre o seu altar, né? Jogando água sobre o animal, etc., ele consegue fazer graças à superioridade do seu Deus, né? Essa que é a ideia do texto. Bom, mas tem várias camadas esse texto que não estão explicitadas, né? Porque, como eu disse lá no vídeo sobre Tammuz também, os autores bíblicos pressupunham que seus leitores tivessem um repertório ali do contexto no qual eles viviam, que hoje a gente não tem mais, né? Então muitas coisas ficam implícitas e a gente precisa recorrer ao estudo histórico para resgatar esse contexto e entender aquele texto de forma mais aprofundada. E nesse caso, algumas perguntas importantes são justamente quem é Baal, né? Tipo assim, beleza, é um deus, mas de onde que surgiu essa figura? Quais as características dele? Quais as histórias eram contadas sobre Baal? Uma segunda pergunta é por que tantos profetas de Baal ali em Israel? A história ali fala em 450 profetas de Baal que o Elias desafia, então assim, por que tantos profetas desse deus que não é Javé na terra em que Javé deveria ser o deus tutelar, o deus principal, né, o patrono da região? E finalmente também, que história é essa de fazer fogo descer do céu, né? Por que exatamente esse desafio? Bom, então primeira pergunta, quem é Baal? Né? Como eu disse, essa é uma pergunta que não precisava ser respondida na época do texto, porque todo mundo sabia, e todo mundo naquela região, claro, né, continuou sabendo por muito tempo, até que em determinado momento da história esse culto meio que desapareceu da face da terra. E aí, a partir daí, pouca gente sabia alguma coisa significativa sobre Baal, e ficou só na Bíblia lá aquele nome Baal, sem as pessoas saberem muito bem quais as histórias por trás desse deus, né, quais os atributos desse deus, o que as pessoas que adoraram de fato Baal pensavam sobre ele, por aí vai. A gente só tinha, por assim dizer, né, os textos contra Baal, mas a gente não tinha os textos do povo que era pró-Baal. Até que a gente passou a ter novamente no início do século XX. Aliás, já tinha algumas outras pistas, né, mas no início do século XX, na década de 20, foram descobertos os famosos textos de Ugarit, né, que são textos que numa região ali de Ras Shamra, que hoje fica na Síria, e esses textos são várias tabuinhas ali de argila inscrita cuneiforme, que trazem histórias sobre vários deuses que estão mencionados na Bíblia, né, Baal, Asherá, El e por aí vai, e esses textos foram produzidos por pessoas que eram de fato os adoradores, os cultores, né, as pessoas, os sacerdotes desses deuses. Então a gente tem ali, por exemplo, os mitos explicitados, mas as histórias que se contavam sobre esses deuses. Então é uma coleção de textos riquíssima para a gente entender melhor essa cultura, né, essas religiões, essas tradições cananeias, ou pelo menos semítico-ocidentais, que estavam em volta ali dos antigos reinos de Judá e Israel, e tradições que inspiraram muito também a cultura de não só religiosa, mas também material, política de Israel e Judá. Tá, mas o que esses textos trazem especificamente sobre Baal, então, né? Quais as histórias contadas sobre Baal? Então, a gente tem dentro dos textos de Ugarit um conjunto de textos que é chamado de ciclo de Baal, que é justamente a história básica desse deus. Segundo o ciclo de Baal, Baal era um dos vários deuses ali da região, e ele começa essa história desafiando um outro deus, que é o deus Iam, que é o mar, que era um deus poderosíssimo e era um deus favorecido pelo deus supremo do panteão, né? O chefe de todos, que é o deus El, e por meio dessa vitória ele é elevado no panteão, né? Ele sobe alguns degraus e fica numa posição em que ele pode exigir um palácio para ele mesmo, né? Uma casa para ele, que é uma forma de se referir também ao templo desse deus. Então ele demanda um palácio para El, que é o deus supremo. Inicialmente El não concede, aí algumas outras deusas como Anat e Atirat, e essa Atirat inclusive é a Asherá dos textos bíblicos, elas acabam convencendo El a dar um palácio para o Baal, e o Baal
faz uma inauguração, um grande banquete para a inauguração do seu palácio / templo e convida todos os deuses, mas não convida o deus Mot, que é uma personificação da morte, né? O deus que representa a morte e o mundo dos mortos. E aí o Mot basicamente fala assim: bom, já que você não me chamou para comer no seu banquete, eu vou aí e vou comer você, né? Vou engolir Baal. Então ele engole Baal, Baal fica sob o domínio da morte, ele fica inerte, ele para de agir, até ele ser resgatado por Anat, né, que é a sua esposa, e Shapshi, que é a deusa Sol, né? O Sol, na verdade, é a Sol em Ugarit, né? É bem parecido com Shamash, que é o deus Sol mesopotâmico, mas em Ugarit é a deusa Sol, Shapash. Mas então essas deusas recuperam o corpo de Baal e Baal é reanimado, ou pelo menos ele tem uma... O texto não é muito claro, ele tem muitos fragmentos, mas o deus El, pelo menos, ele tem uma visão de Baal reanimado, né, ressurgente, e também uma visão de um confronto, um novo confronto entre Baal, esse deus ressurgente, versus a morte, que também ressurgiu de alguma forma, né, Mut, e Baal dessa vez vence a morte. E aí esse texto termina com um hino lá a Shapshi, né, essa deusa solar. Então assim, não é uma narrativa tão linear, tão fácil de deixar ela bonitinha, assim, evento depois de evento, né? Ela é escrita de uma forma poética e tem muitas lacunas, mas a ideia basicamente é essa, né? De que Baal é um deus que ele é exaltado, ele se torna um deus muito poderoso, mas ele morre e depois ele volta. Ah, e claro, o mais importante de tudo, eu estava quase esquecendo de falar, é que Baal, nessa história toda, é um deus relacionado à tempestade acima de qualquer outra coisa, né? Ele traz a chuva, as suas armas são o raio, né? A sua voz é o trovão, consequentemente ele é um deus de fertilidade, já que ele traz a água fundamental para fertilizar os campos, né? E por aí vai. Então tem toda uma relação, claro, também desse mito com questões relacionadas a compreensão dos ciclos da natureza, e o período que não chove, né, o período de seca, é o período da ausência de Baal. E aí Baal ressurge, trovejante, né, alteando novamente a sua voz, e aí começa a cair água de novo, o pessoal consegue plantar e sobreviver, né? Bom, basicamente isso. Tá, então agora a gente já sabe quem que é Baal, pelo menos de acordo com os textos de Ugarit, né, desse povo ali da Síria, né, na parte mais ao norte do que era chamado de Canaã. Mas por que tinha tantos profetas desse Deus lá em Israel? Então, primeiro de tudo, já existiam vários templos de Baal antes de qualquer história de Israel ou Judá, né? O Deus Baal é um Deus que já era adorado em várias partes ali de Canaã e não só, nos arredores também, no que é chamado de Levante. E depois que os reinos de Israel e de Judá se consolidam ali na região também, Baal continua sendo adorado mesmo dentro desses reinos. Tanto é que a gente vê várias condenações na Bíblia a essas adorações acontecendo ali, então se eles estão condenando é porque acontecia, e vários reis, inclusive, que são condenados por oficialmente favorecer, né, promover os cultos de Baal, de Asherá e de outros deuses, né? São vários profetas na Bíblia que condenam isso, e os autores da história bíblica mesmo, né, os autores do livro de Reis, por exemplo, que estão fazendo um registro ali de reis ano a ano, eles também condenam esses caras como reis ruins, porque promoveram deuses que não eram Javé. E o texto que a gente está analisando aqui, que é justamente aquele texto lá do confronto de Elias com os profetas de Baal, ele está dentro desse contexto, porque o rei na época ali era Acabe, que é um rei que se casa com a filha de um rei de Tiro, que é um território fenício, né, mais ao norte de Israel, que era o rei Itbaal, e Itbaal tinha uma filha que era Jezabel, né? Então é uma espécie de casamento dinástico, né, que traz uma pessoa de fora ali, e segundo os textos bíblicos, essa presença de Jezabel, né, teria uma ação ali na corte mesmo de Jezabel para promover esses cultos de Baal, né? Então o texto responsabiliza mais Jezabel do que o próprio Acabe, que era o rei, pela ascensão, né, dos cultos de Baal ali na região. Não que esses cultos tivessem começado com Jezabel, e não que eles acabem depois que Jezabel desaparece do mapa também, não é o caso. O Monte Carmelo tinha adoração a Baal antes disso e vai continuar tendo até o século III depois de Cristo, né? A gente tem registros ali do culto do Zeus Heliopolitano, o deus do Carmelo, lá no curso Deus entre Deuses, né, que eu lancei esses dias. Vocês vão encontrar essa discussão mais aprofundada, mas a questão é que as identidades dos deuses na antiguidade não eram tão bem delimitadas. Então tem essa identificação ali na antiguidade de Zeus com Baal, sobretudo Baal Shamen, o senhor do céu, identificado com Zeus, que também é um deus celestial, um deus que porta o raio, né, um deus associado à tempestade, agregador de nuvens, como diz
diz lá na Ilíada, na Odisseia, Zeus, aquele que agrega nuvens, Baal, em contrapartida, é aquele que cavalga as nuvens, aquele que conduz as nuvens, que é um título de Javé também na Bíblia, mas isso é uma história para outro momento. Mas voltando aqui, né? Então o culto de Baal aconteceu naquela região por muito tempo, e esse período descrito ali no reino de Acabe teria sido um período em que esse culto de Baal ganhou mais força ainda, e o profeta Elias, que era um profeta totalmente contrário ao culto de Baal, teria se posicionado então para promover o culto exclusivo de Javé, né? Sem ser Baal e Javé, mas só Javé. E aí a gente chega finalmente na questão do fogo do céu, né, que é o desafio que o Elias faz, que é que ele convoca os vários profetas de Baal até o topo do Monte Carmelo, onde havia adoração a Baal, como eu disse, antes e depois, também vai continuar havendo. E Elias diz para esses profetas pegarem um touro, né, um novilho, colocar essa vítima sacrificial, né, esse sacrifício para o Deus ali num altar, e fazer com que o altar acenda, fazer com que o próprio Deus acenda ao altar, né? E aí os profetas de Baal começam a tentar, eles não conseguem, aí começam a clamar por Baal, e Elias começa a sacanear eles, falando assim: será que o seu Deus está dormindo? Será que ele está ausente? Né? Essa provocação não é aleatória, é uma referência a essas histórias de Baal, do Baal que morre, ou do Baal que se ausenta e retorna nas estepes, trazendo novamente a chuva, né? Tem diferentes versões disso aí, mas é importante, né, no mito de Baal, essa ideia de que ele é um deus que some e volta. Então Elias está sacaneando justamente essa ausência e fazendo uma contraposição a Javé, que está sempre presente, e depois que os profetas de Baal não conseguem, eles começam a fazer feridas no próprio corpo, induzirem transe, e nada funciona, aí Elias joga água por cima do seu sacrifício, faz um poço de água em volta, tipo assim, para mostrar que realmente é uma tarefa que só o Deus do impossível, por assim dizer, conseguiria realizar, que é fazer aquilo pegar fogo, e de fato esse Deus, né, que é Javé, faz o negócio pegar fogo. Ele desce fogo do céu. O que é o fogo descendo do céu? A gente está num contexto aqui de uma disputa entre deuses que trazem a chuva, né? Essa que é a grande questão aí. Quem é que traz a chuva? É Baal que traz a chuva ou é Javé que traz a chuva? A gente precisa saber, porque a gente tem que cultuar o Deus certo para que a chuva venha. Se a gente vai lá em Deuteronômio, por exemplo, né, tem uma passagem que fala que se as pessoas não se comportarem adequadamente, culticamente, né, não cumprirem a sua aliança religiosa, ritual com o Deus Javé, ele pode fechar as portas do céu, né, e fazer parar de chover. Então, nessa cultura, né, nesse contexto, a ideia é essa, que se você descumpre as questões rituais, religiosas, se você é negligente culticamente, isso traz consequências cósmicas, né? Por exemplo, parar de chover. E o contexto, inclusive, eu deveria ter falado isso antes, né? Mas o contexto é de uma grande seca também. O texto começa dizendo ali que tem 3 anos, basicamente, que não chove na região, as pessoas estão passando fome, o próprio rei sai procurando alguma fonte de água para dar água para os rebanhos e coisas do tipo. Então a situação de seca está se delongando muito, e eles precisam de uma ação divina imediatamente ali para fazer chover. E aí o que acontece é que vem fogo do céu, que é nada mais, nada menos do que uma hierofania meteorológica, né, uma manifestação divina por meio de fenômenos celestes, que é o raio. O fogo do céu é o raio. O que vem do céu que faz a coisa pegar fogo embaixo, né? É o raio, que é a arma tradicional de Baal, que aparece na iconografia, né, na arte, na região ali, portando o raio. Zeus também lança o raio, faz as coisas pegarem fogo, faz o carvalho pegar fogo por meio do seu raio. E só que o Baal não cumpre esse propósito, né? E é isso que o texto está destacando. O Deus que porta o raio, que vocês dizem que porta o raio, não porta. Quem porta o raio, quem traz a chuva, porque o raio é o prenúncio da tempestade, o início ali da estação chuvosa, não é Baal, é Javé. E, portanto, é ele que deveria estar sendo cultuado e não essa turma aí dos profetas de Baal, né? Um texto polêmico, né, que joga com uma visão ali daquele contexto que as pessoas conheciam, né? Hoje a gente precisa da história para conhecer, e se contrapõe a essa ideia colocando uma ideia diferente, né? Que na verdade é Javé, que é o deus da tempestade, Javé que é o portador do raio, Javé que traz a chuva e não Baal. E não por acaso, né, depois que esse raio, né, esse fogo vem do céu e consome o holocausto, o Elias diz para o rei Acabe: olha, vai, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Então esse evento ali narrado na história seria a demonstração de que
não é Baal que é Deus, mas sim Javé que é Deus, né? Inclusive o nome Elias significa literalmente isso, né? Javé é o meu Deus. O nome significa precisamente isso. Então, para não deixar dúvida, né? Enquanto a população ali de Israel estava na dúvida, estava claudicante, estava com um pé apoiado nos cultos de Baal e um pé apoiado nos cultos de Javé, Elias está 100% em Javé, né? Essa é a mensagem do texto e a gente entende essa mensagem melhor, né? E com esse contexto mais explicitado, essa contraposição direta a um imaginário sobre Baal, quando a gente tem um repertório histórico, né, recuperado por meio dos estudos da arqueologia, das fontes ali de Ugarit e por aí vai, né? E se você se interessa, né, por esse tipo de leitura histórica da Bíblia, inclusive, como eu disse, tem um curso novo que eu lancei recentemente que é o Deus entre Deuses, que é justamente um panorama histórico para entender melhor o Antigo Testamento nesse tipo de passagem. Então fica o convite para vocês darem uma passada lá depois no site, beleza? Mas por enquanto é só e nos vemos aí nos próximos. Falou!